Alabado seja Deus. Saludo a meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Invito meus irmãos para abrir segunda carta a Timoteu, capítulo 1, verso de número 6. Segunda epístola pastoral. Hay epístolas pastorales, generales, pabrinas, anônima, mas vou topar. Segundo Timoteu, segunda epístola de apóstolo Pablo a Timoteu, capítulo 1, no verso 6. Ali está no telão para os irmãos que está aí sem Bíblia, pode acompanhar no telão, amém? Vamos estar falando hoje sobre 10 classes de sofrimento na vida de um homem amado por Deus. Amém? 10 classes de sofrimento que passou este apóstolo. Se eu perguntasse para os irmãos quantos querem sofrer, nada vai querer alçar a mão. Nada vai querer alçar a mão. Eu quero sofrer. Se eu disser quantos querem bendição, eita maravilha, vamos saltar aqui, sapatear no poder. Todo mundo queremos. Isso é normal, somos seres humanos. Quando habla de sofrimento, irmão, nós outros realmente não queremos passar. Mas vou topar 2 Timoteu capítulo 1, no verso 6. Que o Senhor bendiga a luz ordem da revitória. Retai, irmãos, escutem, irmãos, a aplicação. Retai, terei. Qualquer coisa que abra cá, se escuta. Qualquer palavrita, a gente está atenta aí à revitória. Isso é uma bendição de Deus muito grande, porque ha sido um canal de bendição para centos de pessoas. Amém? Assim disse a palavra do Senhor, segunda epístola de Pablo a Timoteu, capítulo 1, no verso 6, por lo qual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio próprio. Verso 8. Portanto, no te avergüences de dar testemunho de nuestro Senhor, ni de mim, preso suyo, sino participa de las afliciones por el evangelio, según el poder de Dios. Verso 9. A quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme a nossas obras, sino según el propósito suyo, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de los tiempos de los siglos. Amém? E Cato pegou a pé, pastor Reinaldo já orou, e o Senhor já ha recebido a oração. Por que será que o apóstolo Pablo escreveu para Timoteu, para que pudera estar aí avivando o fogo do dom de Deus? Se dá a entender que Timoteu teve um barrão, teve um momento que ele quedou um pouco canguinho, um pouco desanimado, um pouco triste. Todo ser humano pode passar, pode ter este sentimento chamado medo, desânimo. Podemos estar frustrados, a coisa pode não sair conforme nós outros queríamos ou pensávamos. É normal o ser humano passar a ter este sentimento, que temos alma, e às vezes estamos aí
cercado por circunstância que pode intentar desanimar-nos. Aqui está o apóstolo Pablo, que foi mentor de Timoteu, seu discipulador. Hablando com ele, lhe aconselho que avives el fuego del dom de Deus que está em ti por imposição de mis manos. Apóstolo Pablo foi usado por Deus. Era um homem usado em revelação, em profecia, em visão, em variedade de línguas. Apóstolo Pablo era usado em cura divina, era usado em liberação. Que tremendo, mano. Era um homem que Deus ali tinha um propósito tão grande, que lhe capacitou com vários dons espirituais. Não todos são assim. Há pessoas que têm sua limitação. Deus lhe usa em certa área. O apóstolo Pablo era predicador, era evangelista, era maestro, era profeta, era um pastor que orava por liberação, era um pastor que orava por sanidade, era um pastor que hablava variedade de línguas estranhas. Então, se ele tinha esta graça, ele está acordando o momento que Deus falou com Timoteu, que Deus entregou a ele o dom, por meio do apóstolo Pablo. Quando lhe impulso las manos, ele recebeu um dom de Deus. Pero foi passado o tempo, la luta. Timoteu foi pastor em Éfeso, um lugar muito difícil, uma tremenda idolatria, uma batalha espiritual terrível. E por suposto que houve um momento que ele começou a quedar um pouco cansado, um pouco desanimado, um pouco cangue. E apóstolo Pablo lhe anima, apóstolo Pablo lhe mete na vacuna e na ovexá, para que se anima, para que avive o dom de Deus, porque não nos ha dado Deus espírito de covardia. Aí apóstolo Pablo já começou a abrir os olhos dele, com uma exortação: se tu desanimar, se tu parar, se tu quedar fraco, você é um covarde. E não é esse espírito que vos há recebido. Ele espírito que está sobre ti, é o espírito de poder, é o espírito de amor, é o espírito de domínio próprio. Bendito seja Jeová para sempre. Mira o que diz aí o verso 7, capítulo 1, no verso 7. Porque não nos ha dado Deus espírito de covardia. Irmão, quando alguém retrocede, quando alguém para na caminhada, quando alguém desanima, quando alguém dá um passo acostado, não podemos dizer que o Espírito de Deus está aí na vida dele, senão ali está um espírito de covardia. Porque o Espírito que está em nós outros é o Espírito de poder. Bendito seja Jeová. Temos poder de parte de Deus para vencer as lutas, as provas, as circunstâncias, os desafios. Bendito seja Jeová. E esse Espírito também é o Espírito de amor. Este amor por Deus não pode minguar. Este amor pela obra de Deus não pode se apagar. Este amor tem que estar encendido, porque esse Espírito que está em nós outros é o Espírito de amor. Bendito seja Jeová. Porque nós outros sacrificamos, porque nós outros saímos do frio para buscar a Deus, porque está um Espírito de amor sobre nossas vidas. Hoje pela manhã eu me surpreendi, quando liguei aquela oração de Daniel, havia vários autos estacionados aí, um frio, irmão, que já ouvi na patada eu aquela oração de Daniel. Vou e não vou, e vou orar em casa, não vou, e me levanto, não levanto, e foi uma peleia tremenda. Enfim, no nome de Jesus, eu vou ser esse sacrifício. E quando eu cheguei, eu vi ali muitos autos ali estacionados. Sabe o que hace os irmãos levantar, irmãos, é um frio tremendo, de raiz fraçada, e venir para a casa de Deus. É o Espírito de amor que está em nossas vidas, porque temos amor pela obra de Deus, temos amor pela presença de Deus,
tenemos amor, bendito sea Jehová, glória a Deus por nosso Senhor. Então esse Espírito que recebemos é o Espírito de amor. A terceira qualificação desse Espírito é o Espírito de domínio próprio. Nós outros não podemos ser vencidos pela circunstância, pela ofensa, pela humilhação, por el desânimo, se não temos domínio próprio. E com este domínio próprio, o apóstolo Pablo disse: não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor. Por mais que Cristo é rechaçado, por mais que Cristo é odiado, por mais que Cristo não é aceito, não podemos ter esta vergonha, irmãos, em dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós outros estamos felizes porque somos testigos de Deus, somos testigos de Cristo, um Cristo crucificado, um Cristo que é loucura para aqueles que perecem, pero para nós outros é poder de Deus, bendito seja Jeová para sempre. Por isso damos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E apóstolo Pablo disse: não te avergüences, não solamente del Senhor Jesus, sino também não te avergüences de mim. Mira o que diz aí. Há duas figuras aqui: a figura do Senhor Jesus e a figura do próprio apóstolo Pablo. Lo que decía la gente: apóstolo Pablo está na cárcel, está encarcerado, está em cadenas. Aí está vosso pastorcito está na cárcel. Então se existia ali uma negatividade com relação à vida de Pablo. Se Deus está com ele, por que está na cárcel? De onde está Deus para livrar este homem? Então, irmão, existia ali uma guerra psicológica, existia ali um rechaço social, existia ali uma persecução de parte dos inimigos de Pablo. Aí está este homem na cárcel, e alguns se avergonçaram de Pablo, tanto que ele deu testemunho que nada se apresentou em minha defesa, nada divino, nada eu solo ali estava em meu julgamento, não havia nada a meu lado. Mira, a gente tinha vergonha de Pablo, tinha vergonha. Ele disse para que não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor, e também não tenha vergonha nem de mim, não tenha vergonha. Preso sujo, eu sou preso do Senhor, se não participa de las aflições por el evangelho, segundo el poder de Deus. É o que queremos falar aqui nesta noite, sobre 10 classes de sofrimentos. Nós outros, como eu digo acá início, nadie quer sofrer, nadie quer passar por processo. Imagina, irmã, nadie quer passar, mano, tu vai passar aí por el molino, vai venir uma tormenta, tu vai perder teu trabalho, tu vai quedar desempregado, tu vai estar enfermo. Misericórdia, irmão. Nós outros recebemos esse mensagem aí de golpe, dá um choque emocional muito forte. Nós outros vamos repreender, está queimado no nome de Jesus. Eu quero a bendição, eu quero a vitória, eu quero a bendição. Pero nós outros estamos passivos, como diz o Pablo aí, despassar aflições. E apóstolo Pablo, ele tinha esta aptitude, este chamado, podemos dizer, um chamado para passar luta. Quando o Senhor diz, olhar em Hechos, ele vai saber o quanto há de sofrer por causa de meu nome. Meu Deus do céu. Nós outros queremos, irmão, um ministério lindo. Para ministério de sofrimento, como seres humanos, nós outros não queremos. Pero há uma grande bendição em meio de las aflições, em meio do sofrimento. Amanassuia de Camanarai.
Emantotsei de comeneraço de camanaraia. Aí uma grande bendição em meio dos sofrimentos. Vamos ver aqui como o apóstolo Pablo, ele pôde manejar essa situação com domínio próprio. Ele disse para Timoteu: vou não ter espírito de covardia, sino espírito de poder, espírito de amor e de domínio próprio. Tu vai vencer as lutas, vai vencer as tribulações. Vamos para a 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Glória a Deus. Assim disse a poderosa palavra de Papito, el qual nos consola em todas nossas tribulações, para que podamos também nós outros consolar a los que estão em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós outros somos consolados por Deus. Estamos falando sobre 10 classes de sofrimento que passou o apóstolo Pablo. Há mais, pelo que damos nos dias, 10 classes de luta, tribulações. Primeiro, qual é o lado positivo da tribulação? A tribulação, meus amados, que vem de parte do Senhor, ela nos capacita a consolar. A tribulação é um maestro, é um professor. Você sabia? A tribulação é um professor. Aí disse assim, ó, el qual nos consuela em toda nossa tribulação. Quando passamos por luta, tribulação, nós outros somos consolados por Deus. Halpei, para que podamos também nós outros consolar a los que estão em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós outros somos consolados por Deus. Em outras palavras, a tribulação, a luta, a provação nos deixa mais cerca do Senhor. Por mais que não entendamos, quanto mais luta passamos, mais cerca está o Senhor de nós outros. Mais cerca está o Senhor de nós outros. Bendito seja Jeová. E como está o Senhor? Ele está nos consolando, Ele está nos confortando. Por isso que o Espírito Santo é consolador. Eu já he visto irmãos que vão mirar assim para ele: esse irmão falta se convertir melhor, falta melhorar. Este irmão está pisando fora na linha. E em nossa ótica humana, esse irmão falta se despertar, falta crescer mais, falta se santificar. De repente Deus usa um profeta e diz: eu estou contigo, não temas, grande é a obra, eu te levanto, eu te amo. E vou pensar que a profecia seria: ponete bem com Deus, arrepienta-te, humilha-te, volva ao Senhor. E tu pensa: pero como Deus está hablando, sabe por quê? Nós não sabemos o que está passando esta pessoa, não sabemos a luta que ela está enfrentando, a dificuldade que está tendo, a prova que está passando. E aí vem Deus para nos consolar. Bendito seja Jeová. Ele vem para trazer o conforto, a consolação que nós outros necessitamos. E com este consolo nós outros nos animamos, nós outros ganhamos força, nós outros vemos que o Senhor está com nós outros. Bendito seja Jeová. Aí vem o segundo processo. Depois que somos consolados, quando encontramos com algum irmão que está passando por a mesma coisa que nós outros passamos, somos capacitados para ensinar, para consolar aquele irmão. Está vendo, hein? Avô passou por isto, eu passei. Eu sei o quanto me dolhou, o quanto foi difícil.
Pero eu quero dizer para vós, que assim como eu venci, tu vas a vencer também. Tu vais seguir adelante. O Senhor estará contigo. E Deus vai usar a tua vida como maestro de la consolação, para consolar aqueles que estão passando por tribulação. Vamos aí para o segundo. 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 9. Estamos falando sobre sofrimento, consolação. Sofrendo tribulações que consuela. Las tribulaciones nos consuela e nos hace maestro. Pero tuvimos em nós outro mesmo sentença de muerte, para que não confiássemos em nós outro mesmo, sino em Deus, que ressuscita a los muertos. Segunda classe de sofrimento, sentença de muerte. Hoje nós outros não sabemos o que é isto. Pero antigamente, nos Estados Unidos, não sei se todavia sigue, existe lá a sentença de morte. A pessoa está condenada a morrer. Alguns países asiáticos têm sentença de morte. A pessoa é condenada a pagar por seu crime com a vida. Agora, imagina, vou receber aí uma sentença de morte. Se uma pessoa sai desta terra, quando recebe uma notícia que está com câncer, venha cá, senhora, venha cá, senhor, eu tenho uma notícia muito dura para vós. Lá está a ação social do hospital falando, que o doutor não se anima, ele vai encaminhar a situação para uma pessoa capacitada em RH, Relações Humanas, para saber falar, sim, trazer muito golpe emocional. Infelizmente, que ele dá informação que vou ter um câncer em estado avançado, e tu câncer não tem cura, vou ter 1 ano de vida. Irmãos do céu, imagina receber uma notícia desta. Vou querer morrer na hora mesmo. Onde eu quero morrer já quero ir para o céu. E porque tão triste e decepcionado, que nós outros vamos quedar. Agora vou receber uma sentença de morte, tão solamente porque tu predica o evangelho. Não é porque tu matou alguém, tu atropelou uma pessoa, tu comprou e não pagou. Não. É porque tu predica o evangelho. Vou já estar condenado para morrer. Espero no mau dia de sua morte. Imagina o que era isso para o apóstolo Pablo, irmão. Se uma notícia de câncer é impactante e terrível, imagina uma sentença de morte. Imagina o emocional do apóstolo Pablo, como que ele quedou emocionalmente abalado com esta situação. Pelo que nós outros vemos, meus amados, aí diz a palavra, pero tuvimos em nós outros mesmo sentença de morte, para que não confiássemos em nós outros mesmos, sino em Deus que ressuscita a los muertos. Em outra palavra, eu sei que eu vou morrer, pero minha confiança não está em mim, minha confiança está no Senhor, que um dia me levantará de entre os muertos. Eu estou conforme, porque um dia eu vou estar ressuscitando para a glória de Deus. Bendito seja Jeová, aleluia. Isto é saber passar por luta, saber passar por tribulação. E a seu nome? A irmã que está te desviando porque não ganhou oportunidade. Não há cerrado que eu não canto, já estou desanimado, vou sair da igreja. Outro está desanimado porque não predica. Outro se desanima porque nada lhe saludou. Outro se desanima porque o pastor não lhe foi visitar. Imagina, irmão, que tremendo. São pequenas lutas que não se compara do que passou nos servos e servas de Deus. Mira a tremenda dimensão desta luta.
Estamos falando de 10 sofrimentos na vida do homem amado por Deus. Primeiro, sofrendo tribulações que consuela. Segundo, sofrer sentença de morte. Sentença de morte. Condenado a morir. Terceiro, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, verso 11. Capítulo 4 de Coríntios é a biografia de Pablo. Glória a Deus. Capítulo 4, verso 11. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11. Amém? Porque nós outros que vivimos sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Mira o que diz aí. Porque nós outros que vivimos sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aquela época, irmãos, ser crente não era fácil. Ser cristiano era poder morir em qualquer instante, em qualquer momento. Não havia direito. Os cristianos era considerado inimigo de Roma. Era considerado antissocial. Alguém escutou ali os discípulos dando Santa Cena: este é meu corpo e meu sangue que é dado por vós outros. E foram aí esparramar a gente. Esta gente come, são canibales. Come o corpo do outro e toma lá sangue do outro. Alguém escutou o esposo: oh, minha irmã, Pai do Senhor, abraçando a esposa. E disseram: ele se mete com suas próprias irmãs. Não entendia que irmã era espiritual, pero assim eram antissociais. E o saludo que tinha antigamente não era igual: oi, bom dia, boa noite, vai chapar, vai ter coi. Não era. O saludo involucrava uma invocação aos deuses paganos. E quando os cristianos nos saludavam assim, eles eram tenidos como inimigos, pessoas estranhas, pessoa repugnante, antissocial, diferente. Então os cristianos, eles eram denunciados como inimigos de César, porque eles não tinham César como Senhor. César não era Senhor. César não era aí Senhor para os cristianos, sino o Senhor Jesus. Então, se qualquer momento aqueles irmãos se foram fragados, se foram aí surpreendidos orando, eles podiam ser entregados aos soldados e podiam ser levados para ser um espetáculo para o mundo. No próximo domingo eram tirados na arena para ali estar sendo um espetáculo. Tirava a esposa, os hijos, a mamá, a abuela, e tirava para os leones. Abria ali os portões e ele saía. E aquela arena llena de pessoas gritando: sangue, queremos espetáculo. E de repente, meus amados, quando ali saía aqueles leones, aqueles irmãos eram destroçados por os leones. Era um espetáculo para o mundo. Isto significava ser crente. Não é igual no contexto social de hoje. Hoje a lei nos protege. Se alguém venir aqui para entrar a Sarambi 911, ele vai ligar, a polícia ele vai pegar, vai ter problema. Antigamente não. O problema era com a própria política, com os próprios soldados, com o próprio governo. Não era fácil ser crente. E aqui está Pablo dizendo: porque nós outros que vivimos sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus. Que tremendo. Foi quando nós outros decimos: mas vou aceitar ser Jesus Cristo. Quem quer aceitar Jesus, Jesus te perdona, te sana, te dá paz, te dá felicidade na nova vida. Que tremendo.
És maravilhoso. És lindo. Pero antigamente a coisa era mais difícil. Antigamente aceitar Jesus venia também ao lado anexado o peligro de ser entregado à morte, o peligro de ser echado na arena, o peligro de morir. O apóstolo Pablo dijo com relação a esta tribulação, para que também na vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por mais que muramos, que venhamos morir, por amor a Cristo, hermano, quando morimos, a vida de Cristo se manifesta em nossa entrega, em nossa fé, em nossa morte. Bendito seu Senhor. É isso que o apóstolo Pablo está falando, sofrendo aí sentenças de morte, sofrendo angústia no coração. Estamos falando de 10 classes de sofrimento que pastor apóstolo Pablo. Primeiro, sofrimentos, tribulações que consuela. Segundo, sofrer sentenças de morte. Terceiro, sofrer angústia en coração. Aqueles irmãos viviam apreensivo, ansioso, tinham que se reunir escondido. Que tremendo! Eles poderiam ser entregados como ovelhas ao matadeiro, apóstolo Pablo dijo, entregado para a morte. Pero mesmo delante desta situação, eles não amaram a própria vida. Eita glória! Eles foram fieles, e alguns selhou a fé deles com a própria sangue derramada, pero jamás negaram ao Senhor Jesus. Estamos falando de sofrimento. Vamos aí para 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Mira o que disse a palavra: não tuvo repouso em meu espírito, por não haver hallado a meu irmão Tito. Assim, despedindo-me de eles, parti para Macedônia, sofrendo aflições de espírito. Apóstolo Pablo ali estava em Troas para predicar o evangelho. Ele tinha uma informação que Tito estava em Troas. Ele foi ali com a esperança de rever o companheiro de trabalho. Apóstolo Pablo era um obreiro solitário, vivia em la soledad. Como dijimos já aqui, a início, todos me abandonaram. Ele estava muito solo. E a alegria dele era rever um companheiro fiel, como Tito. Ele está desahogando para Timoteu. Eu não consegui rever a Tito. Eu tive aflição de espírito. Quer dizer, não tive repouso em meu espírito. Meu espírito estava ansioso, irritado, preocupado, e eu não consegui encontrar ao servo do Senhor. Sofrimentos, aflições em espírito, sofrendo aflições em espírito. Quinto, 2 Coríntios 4,16. Estamos falando de 10 sofrimentos que sofreu o apóstolo Pablo. Capítulo 4,16 diz assim: portanto, não desmayemos, antes que em nosso homem exterior se vai desgastando, ele interior, no obstante, se renueva de dia em dia, padecendo aflições que se renovam. Pablo estava ali passando por situações, mesmo que seu exterior se desgastava, chegava os dolores, chegava a idade, chegava ali situações devido tanto padecimento de ser apedreado, ser açotado, sofrer hambre, sofrer frio, sofrer naufrágio. Tudo isso passou Pablo. Situações adversas tremendas, irmão. Em tanto sofrimento, ele se via que sua saúde estava se degradando, quedando mal.
Mesmo delante desta situação, ele dijo: não desmayamos, não desanimamos, não vamos desistir. Aunque este nosso homem exterior, esta carne, se vá desgastando, o interior, no obstante, renueva de dia em dia. Mira o que diz o verso 17, que verso glorioso. Verso 17: porque esta leve tribulação momentânea produz em nós cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Amém? Desce comigo: minha tribulação é leve e momentânea. Está aí, irmão. Às vezes a irmã está passando na luta aí. Não importa, terei, chegou do suportar. Às vezes porque teve uma discussão com a esposa, não terei, eu não suporto mais esta luta. Às vezes porque irmãos ali se apretou a situação financeira, já não aguenta essa luta. Não, mira o que passou este homem, apóstolo Pablo. Ele teve aqui a valentia de consolar aqueles que estão passando por luta. Irmão, nós outros como cristiano, crente, servo e serva de Deus, não podemos ser covarde, como diz o apóstolo Pablo a Timoteu. Não recebemos espírito de covardia, sino espírito de poder, sino espírito de amor. Bendito seja Jeová para sempre. Não podemos ser covarde. Os pastores, para consagrar obreiros, antigamente provavam os obreiros. Provava. O obreiro não era consagrado se não for aprovado. Os pastores chamavam lá a atenção, humilhavam um obreiro a propósito. Não era que era assim, educação, mal educado. Se o pastor queria ver o grado que aquele obreiro aguentava a luta para ser um obreiro. Provava, humilhava desde o altar. O obreiro saía para casa chorando, mas o pastor não descia nada. Se no próximo culto o obreiro estava, este é aprovado. Se o obreiro orasse com louvar para o culto para o pastor, cara larga, ia sentar mais 1 ano, 2 anos para ser obreiro. Assim os pastores haciam. Pois nossa geração hoje é diferente. Muito se for provar, apertar, ter aí, vai desviar o irmão. O pastor percebe a roda, eu tenho um fraco a meu lado do que um desviado. Não foi provar, foi aguentar domar. Pero antigamente o método de provação era tremendo, irmão. E isso que Pablo está ensinando nós outros. Em meio a tanta luta, tribulação, devemos ter palavra de consuelo. Por quê? Porque esta leve tribulação momentânea, passageira, o que ela traz em nós outros? Traz um peso eterno de glória. Quanto mais luta passamos, maior será a vitória, maior será a recompensa, maior será a bendição de parte de Deus. Estamos falando 10 sofrimentos que passou Pablo, sofrendo as tribulações que consuela. Las tribulações que nos ensinam a ser maestro. Segundo, sofrer sentença de muerte. Terceiro, sofrendo angústia no coração. Quarto, sofrendo aflições en el espírito. Quinto, padecendo aflições que se renuevam. Acá diz dia a dia. Não é que a luta termina, não é que a luta para. Ela sigue. Ela viene, ela não para. Como sempre abre o pastor Elias, uma frase muito interessante que ele disse: es fiesta na guerra, guerra na fiesta. Há festa, há glória, pero também há guerra. Então há guerra, pero há festa também. Eita maravilha, hein? Assim vive os hijos de Deus. Há luta, há prueba, há tribulação, pero há glória, há presença de Deus e lá há vitória também. Amém?
Quantos querem que pare a tribulação? Quantos querem que pare a tribulação? Oh Senhor, oh papá, não permita de eu passar luta. Deus não vai escutar essa oração. Deus não vai escutar essa oração. Se eu não quero passar por luta, Senhor, misericórdia. A palavra de Deus para ti vai ser: eu não te dei espírito de covardia, pelo espírito de poder, espírito de amor, espírito de domínio próprio. Amém? 2 Timoteu 1:7. Não é espírito de covardia. Não. Então se não ora para que a luta para, porque ela não vai parar. Amanassuia de Kamanarai. A luta não vai parar, a luta vai venir. Manto de Kamanassou de Kamanaraia. Pero devemos estar dispostos a passar por la luta, por la tribulação. Eu estava, irmão, mirando hoje a situação da Índia. Milhares de criaturas vendidas como escravas sexuais. Ninhas. Eu chorei. Eu disse: Senhor, envia-me para a Índia. Eu sei que lá mata crente. O Jucá. Pero já morri, já estou morto. Desde quando aceitei Jesus. Para mim não é nada ir allá entregar minha vida em olor suave a tua presença, como sacrifício para a tua glória. De onde estão os obreiros? De onde está, irmão? Temos um bando de covarde hoje, que não querem se disponer para Deus, que se nega ao Senhor, como diz o apóstolo Pablo. Não temos espírito de covardia, temos espírito de poder. Bendito seja Jeová. Isto vemos no apóstolo Pablo, irmãos. A que venhamos passar a própria morte, já estamos mortos em Cristo. E a seu nome? E porri a palavra? Não é porri não. Ela é a realidade. Amém? Vamos olhar. Eu quero preocupado, irmão. Países como Índia, como China, como Arábia, não há missionário que queira ir. Não. Estados Unidos, a rata. Portugal, a rata. Inglaterra, a rata. Pela Arábia, misericórdia. Os países mais perseguidos do mundo. Índia, misericórdia. Alguns países africanos, persecução 90%. Misericórdia. Onde estão os guerreiros de Jeová? Onde estão os remanentes de Deus? Onde estão as pessoas na linha do Espírito Santo? Orimanto de Banai. Deus não nos chamou para vir na vida, irmão, tranquilo, irmão, bendicione. Não, se necessário, devemos estar à disposição de Deus para sofrer tribulações, para glorificar o nome do Senhor por meio de nossa vida. Bendito seja Jeová para sempre. Oração para Deus levantar a pessoa com esse espírito de valentia. Espírito de valentia, irmãos. Às vezes temos dificuldade para a missão Chaco. Não, Chaco, misericórdia, pastor, está queimado no nome de Jesus. Não mira para mim. Missão Chaco, misericórdia, pastor. Não, Chaco, não, entendeu? Que tal Encarnação? Que tal aí Caguaçu? Rota Augusto, pelo Chaco, lá sangue de Jesus tem poder. Que covardia, irmão. Eu quero, irmão, onde está a fé de um servo na serva de Deus? Onde está? Será que eu estou errado, irmão? Ou será que as pessoas não estão erradas? Eu não estou errado. Que a palavra está abrindo isso aqui hoje. Não estou errado. Vamos olhar. Sofrimento interno e externo. 2 Coríntios 4, verso 5. Porque não nos predicamos a nós outros mesmos, sino a Jesus Cristo, como Senhor, e a nós outros como nossos siervos, que mandou, como vosso servo por amor de Jesus, porque Deus que mandou
de que de las tinieblas resplandecesse la luz. E las tinieblas resplandecesse la luz, e Ele que resplandeció em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, em la faz de Jesucristo. Bendito seja Jeová para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Sofrimento interno e interno, capítulo 4, verso 5, melhor. Disse assim: porque não predicamos a nós outros mesmos, sino a nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrimento para exemplo em todo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 7 ao 9. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, verso 7 ao 9. Pequei eu humilhando-me a mim mesmo, para que vosotros fuesses enaltecido, porquanto os predicado o evangelho de Deus de balde, e despojado a outras igrejas, recebendo salário para servi-lo a vosotros. E quando estava entre vosotros e tuvo necessidade, a nenhum fui carga, pois lo que me faltava lo supriram os irmãos que vieram de Macedônia, e todo me guardei e me guardarei de ser-los gravoso. Sofrimento para ser exemplo em todo. Apóstolo Pablo estava trabalhando em Corinto, irmãos, pero ele não dependeu de Corinto. Aqui está falando que ele foi ali um exemplo em todo. Ele trabalhou com suas próprias mãos, fazendo tenda para não ser pesado a nadie. Deus tocou na igreja de Macedônia, enviou seu suprimento, sua necessidade, para ele seguir seu ministério. Ele tinha ali uma oposição em Corinto, e pudo dizer: eu não dependi de ustedes. Que tremendo. Ele foi exemplo ali em Corinto, exemplo em todo. Como maestro, como predicador, como Jobreca, ele era maestro. Trabalhava por liberação, orava por sanidade, orava por milagre, falava em línguas estranhas, predicava. Ele era versátil, tinha muitos dones, era apóstolo, pero de igual maneira, ele não quedou dependendo ali da situação, sino para deixar exemplo, ele padeceu necessidade. Que sofrimento é este? Sofrimento para ser exemplo em todo. Número 8, vamos adiantar. Capítulo 12, versos 7 ao 9. Sofri debilidades físicas, é o que nós lemos. Ele passou processo, passou prova. Número 9. Sofrendo ataques de falsos irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mira o que diz aí o verso 11. Me he hecho necio ao gloriarmos, vosotros me obrigastem a ellos, pois eu devia ser alabado por vosotros, porque em nada he sido menos que aqueles grandes apóstolos, a um que nada sou. Então, se ele estava ali sendo atacado, esta é uma palavra de desespero. Não é que ele queria, não, eu sou apóstolo, eu sou tremendo. Não, não. Ele estava escrevendo em defesa contra a pessoa que estava falando que ele não era digno de ser apóstolo. Mire, mano, em meio da própria igreja, irmãos, ele era atacado. Então, se meus amados, se fomos atacados, não se desvia por isto. Mantenha tranquilidade, tenha espírito de domínio próprio e tranquiliza no nome de Jesus. Devemos saber lidar com as oposições. Amém? Há pessoa que vai te amar por um motivo, outra vai te odiar por o mesmo motivo. Os irmãos entenderam? Há pessoa que vai te amar por uma razão, eu amo ele por isto. Outro vai te odiar por a mesma razão, vai sentir inveja, desconforto, e a seu nome. Então, um obreiro de Deus deve estar preparado para sofrer ataques de falsos irmãos, para estabilizar com a oposição. O obreiro não pode ser um obreiro llorão. Não, eu não vou mais trabalhar com ciclo de oração, porque a irmã disse que não estava de acordo comigo. Não, irmã,
conquista, tenha paciência. Não, eu não vou mais estar pastoreando porque há um grupo de irmãos que não querem me respeitar, parece que eu não sou nada. Não, irmão, não, tranquilo. Vou ter que conquistar a confiança dessas pessoas. Vou ter que tratá-las bem, enganá-las, conquistá-las, porque a confiança demora a conquistar. E a seu nome, então devemos estar preparados a sofrer ataques de falsos irmãos. Versículo 21, no mesmo capítulo, 2 Coríntios 12, 21, que quando volva, me humilhe Deus entre vosotros, e quizá tenha que orar por muitos de los que antes han pecado, e não se han arrependido da imundícia e fornicação e lascívia que han cometido. Mira aí, eles estavam sofrendo, meus amados irmãos. O apóstolo Pablo sofrendo porque, qual era a razão de este sofrimento? Humilhações entre a igreja. Mira, ele tinha que me humilhar entre vosotros. Amém? Uma coisa que nada quer ser é se humilhar. Não quer se humilhar. O ser humano tem dificuldade de dizer: me perdona, eu errei, eu equivoquei, eu falhei. Não queremos, irmão, nosso ego é terrível. Queremos estar com a razão, com a verdade. Pelo próprio homem de Deus, o apóstolo Pablo, ele viu ali que quando ele volvera, ele que ia passar por uma humilhação. Ele tinha aí esta segurança. Apóstolo Pablo sofreu debilidades físicas. Ele disse que tinha uma espinha na carne. Amém? Debilidade física, segundo os especialistas do Rechai Porã, devido aí ao apedreamento que ele passava. Tinha o apóstolo Pablo, meus amados, este sofrimento. Mira no que disse aí este versículo. Havia muitos irmãos que haviam desviado, que haviam pecado. O que mais dói para um pastor é quando uma ovelha se desvia, uma ovelha desanima, uma ovelha peca. E o apóstolo Pablo tinha essa experiência aí. É duro, irmão. Mira que ali existia pessoa que não se havia arrependido pela imundícia, pessoa que estava praticando imundícia, pessoa que estava praticando a fornicação, pessoa que estava praticando a lascívia, pessoa que havia esfriado e a fé abandonado. E o apóstolo Pablo tinha este sentimento de sofrimento por estas pessoas. Meus amados, que o Senhor nos bendiga. A igual que Pablo, devemos considerar um grande honor sofrer por Cristo Jesus. Amém? Se eu pergunto aqui, quantos querem sofrer por Jesus? Isso amém, está um pouco canguinho, hein? Aleluia. Temos que estar em muita oração aí, muita fé, para descer o amém. Eita glória, hein? Para descer o amém. É como descer, irmãos: Senhor, dá-me sabedoria. Quando eu vou pedir a Deus sabedoria, Deus vai te dar situações para que tu seas sábio. Quando tu pedir a Deus aí para que seja humilde, a pessoa vai te humilhar. Situações para que prova tua humildade. Amém? Que o Senhor nos bendiga, amados irmãos. Esse foi o estudo sobre os sofrimentos de um homem chamado Pablo. Esse é uma vacuna para nós outros, uma vitamina, amém? Para nós outros poder aí estar vencendo as tribulações e sofrimento. Palavra tão gloriosa. Eu estou saindo daqui animado, irmão. Animado para passar por luta e prova. Eita maravilha, hein? Estou animado, irmão, estou animado. Esse estudo bíblico acá nos revela que os tribulação e sofrimento fazem parte da vida de um cristiano. Às vezes ela vem de várias maneiras. Às vezes vem com persecução, com humilhação, com escassez, com enfermidade. Ela vem com várias facetas.
às vezes vem com desprezo, ela vem de alguma maneira, pero de igual maneira, nós outros estamos em Cristo Jesus, e as lutas e tribulações nos hacen estar mais